A gamificação é o uso da lógica do universo dos jogos em outros contextos. Na educação, esse recurso tem sido usado para tornar o processo de aprendizado mais atrativo. E mais do que despertar interesse e tornar as aulas mais dinâmicas, esse instrumento pode facilitar o desenvolvimento de habilidades e o trabalho em grupo. Tudo isso tendo como base comportamentos naturais do ser humano, como a busca por recompensa e o prazer pela superação. O uso da gamificação no ensino, esse é o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o médico e professor da FMP Fase, Jaime Charret, que utiliza essa estratégia nas aulas de Introdução ao Raciocínio Médico e Semiologia 1. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Fátima. Obrigado por estar aqui, por você ter sido convidado para falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, dentro da Introdução ao Raciocínio Médico, essa unidade curricular nova aqui no curso de Medicina da FMP. Vamos começar então com a definição de gamificação? A gamificação foi um termo cunhado por um programador britânico chamado Neil Pelling, por volta ali de 2003. Mas ela se tornou mais conhecida com a autora, que é uma design de jogos, chamado Jane McGonigal, por volta de 2012, tá? Que trouxe essa questão da gamificação, da utilização dos jogos como recurso de incentivar, de estimular uma atitude positiva, humana, para a resolução de problemas sociais, problemas da sociedade. Tudo isso utilizando também uma habilidade que o jovem já tem, né? Já que 97% dos jovens já estão acostumados a jogar, né? Tanto jogos eletrônicos quanto no próprio celular, né? Então é uma linguagem que para eles já está ali na rotina, né? Exatamente. A gente vai chegar lá até falar dessa geração, né? Mas existem muitas definições outras de gamificação, mas todas elas trazem a mesma ideia. A ideia de você utilizar a mecânica, a estética, as dinâmicas, os elementos de jogos para então estimular uma ação, uma aprendizagem, uma resolução de problema. Tá? E quem são esses elementos, né? Esses elementos, cada autor fala de alguns, de alguma forma, mas no geral seriam as regras, os níveis de dificuldade, que são estimulantes de alguma forma, a narrativa, o que eu estou trabalhando, qual o conteúdo dessa narrativa, a cooperação, a colaboração, a competição, não no sentido rival, não no sentido de rivalidade, mas a competição, o ganho, as recompensas, os feedbacks imediatos. Esses são os elementos. E a partir disso, a gente tem um resultado que é até a utilização da gamificação na educação. São os objetivos dela, que é a motivação, que é o engajamento, é a autonomia, é trazer o sujeito, o aluno, para o seu processo de aprendizado, sua responsabilidade. Ele se sentindo participante disso, Ele se sentindo participante, e aí a autonomia. E ele se sentindo faz parte até das teorias de Paulo Freire. É dentro de um contexto de competências, vamos dizer, né? De um ensino baseado em competências, como é o ensino até da medicina mesmo, com as reformas curriculares. Ele desenvolver atitudes, habilidades, conhecimento ele já traz até pelo próprio conteúdo do jogo e as informações que ele tem, mas como a gente trabalhar essas informações para tornar conhecimentos serem aplicadas e trazer as atitudes, que é essa questão de trabalhar em grupo, de saber lidar com outros, de colaborar, de saber como trabalhar com a competição, saindo desse lugar de rivalidade. E as habilidades, que também conversam com essas atitudes, que é do trabalho em grupo, que é do trabalho colaborativo. Tudo isso, na verdade, tem por trás esse uso da gamificação no ensino, as teorias mesmo de educação, né? Exatamente. E a gente vai trabalhar um pouco isso. Que são as teorias principais, a cognitivista e a socioconstrutivista. A cognitivista traz a ideia de a gente dar ao aluno elementos para que ele possa ancorar
né, o que foi dado com o que ele já tem. E nessa interação do que ele já tem com o novo, surgir conceitos, hipóteses e, consequentemente, ele trazer resolutividade para um determinado problema, ou mesmo elementos para o seu processo de aprendizado. É como se fosse uma escada, né? Baseada no conhecimento prévio desse aluno, né? Cada novo passo é baseado na consolidação do passo anterior, né? Exatamente, né? Foi até uma ideia um pouco do teórico cognitivista, o David Ausubel, e traz dentro de uma perspectiva de uma aprendizagem significativa. Que é isso, dá o significado. Aquilo fazer sentido para o aluno, Aquilo fazer né? sentido. É totalmente diferente dele estar ali aprendendo um negócio que ele não sabe como aplicar na vida dele ou no universo. Ele fala, para que eu estou aprendendo isso, né? Exatamente, que é aí que a gente já trabalha com a geração, que a gente estava até discutindo, que é a geração atual, que mais a gente trabalha aqui com os alunos da graduação, que é a geração Z, né? Chamada geração Z, que é um termo social, um termo da sociologia, mas que vem definindo um perfil, um grupo que nasceu ali nos meados dos anos 90, do século anterior, né, até a primeira década do século XXI, que nasceram inseridos na internet, nas plataformas digitais, que trazem alguns comportamentos, como a questão de dificuldade com hierarquia, são autodidatas, num certo ponto, têm uma facilidade de trabalhar com as informações, mas como utilizar essas informações talvez seja aí o local, o lugar do professor, do educador atual. E fica ali como um orientador, na verdade, também, né? Para que esse aluno possa entender onde a informação é confiável, a relevância, como fazer as conexões daquela informação com outras informações, né? O professor fica ali meio de maestro, né? Exatamente, ele é o balizador. E aí a gente trabalha muito nesse aspecto com as próprias teorias socioconstrutivistas. E aí tem um psicólogo russo, né, o Vygotsky, que traz a ideia de que o aprendizado é social. Tá? Ele se dá nessa interação, Ele né? se dá nessa interação do indivíduo com o meio, e o meio através de constantes feedbacks, que aí pode ser o lugar do professor também, esse balizador. O indivíduo vai então ancorando, vai sendo balizado de alguma forma, e isso vai ajudando ele a construir o seu processo de aprendizado. Que na verdade é isso que você falou, construir, né? Que o aprendizado, né? O conhecimento, ele é uma construção, né? Construção. Não é aquele pacote que você, né? Pega o pacote, ele tem que ser construído, né? Não adianta, né? Exato, e a gente vem nesse caminho numa outra direção em relação ao aprendizado tradicional, que é aquele ensino hierárquico, como eu tinha dito antes, não dialoga muito com os nativos digitais, com a geração Z, que é aquele ensino estático, onde o aluno fica sentado. Passivo, né? Passivo, que é um ensino depositário, bancário, onde que eu sou o detentor das informações e forneço ao aluno todas as informações. E para essa geração, talvez não isso funciona, não seja, né? não funcione. Essa geração, ela tem essas informações. A questão é como saber trabalhar as informações, como aplicá-las dentro de uma realidade. E aí até que porque vem o informação e conhecimento são coisas diferentes, São né? coisas diferentes. Informação é um dado, para que se torne conhecimento, ela tem que ter um contexto, né? Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido, tem um contexto, ser característico daquela pessoa, né, daquele aluno. Para isso, a gente dá a ele autonomia, tem que fazer todo sentido para ele, lógico. Você começou a falar aí dessa questão de que a gamificação ela faz parte desses novos métodos, né, que estão sendo aplicados no ensino justamente para modificar essa estrutura que vem lá do século XVIII, né, do ensino, né? Já vem, tem relatos, né, que vem desde a época dos jesuítas, que é aquela que vem com todo aquele ambiente de catequese, e que é aquilo, você aprende, memoriza
e reproduz. O que, meio no decoreba. Meio no decoreba, o que, não, mais uma vez, não dialoga muito com essa geração. Né? Esse ciclo de eu dou a aula, de uma certa forma acredito que eu estou ensinando e que ele está aprendendo, mas tem uma distância entre o ensino e o aprender. Ele memoriza e depois ele é avaliado. Uma avaliação pontual, somativa, que a gente chama, e termina assim um ciclo. O que não quer dizer que aquilo que ele memorizou ele vai saber usar no dia a dia, né? Exatamente. Porque ele pode ter memorizado essa informação sem saber contextualizar e aí não sabe aplicar, né? Ele não sabe aplicar. E é nesse lugar que chega o professor do momento, né? Vamos dizer assim. Não sei se essa seria a palavra, mas desse contexto. Atual, né? Atual. Que é o professor que vai ajudar o aluno a pegar essas informações, a ajudar a tornar essas informações em conhecimentos e aplicáveis. E você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o uso da gamificação no ensino. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o uso da gamificação no ensino. Nosso convidado é o professor da FMPFase, Jaime Charret. A gamificação ela é considerada uma das metodologias aí ativas, né? Certamente, né? O modo que eu uso a gamificação, ela pode ter esse desenho de metodologia ativa, que nada mais é do que eu trazer o sujeito para o seu processo de aprendizagem. Ele ser ativo, ele ser participativo do seu processo de ensino e aprendizado. Nessas metodologias ativas tem aí a imersiva, né? Isso. A experiencial. Exatamente. Alguns colocam até muito semelhantes, outros autores já separam, colocam a gamificação até mais dentro da metodologia imersiva, que são aquelas que utilizam-se da tecnologia para experiências. Seria a realidade virtual, a realidade aumentada, as simulações, e a gamificação estaria nesse lugar. Isso tem a ver com o modo como o adulto aprende, né? Certamente, que a gente entra dentro de um outro conceito, que é a andragogia, né? Que é a educação dos adultos, que fala muito com a cognitivista, que é o aprender a partir daquilo que eu já tenho como repertório, mas também fala para eu aprender aquilo que tem sentido de ser aplicado. E as metodologias ativas, como trazem situações que podem ser da sua prática, situações muito reais, a imersiva também, dentro dessa realidade virtual aumentada, faz todo sentido dentro da andragogia. Esse tipo de educação, esse tipo de metodologia. Tem um outro conceito aí que faz parte desse universo, que é o estado de fluxo, né? O estado de fluxo. O estado de fluxo é um conceito da psicologia. E que seria o estado de fluxo? É esse movimento que a gente tem quando a gente tem um determinado desafio. A gente quer fazer, a gente quer ir até o fim, a gente deposita toda a nossa energia para chegar a um resultado. E é o que a gamificação também faz, né? Ela gera esse estado de fluxo. E cada etapa com um novo desafio, você se sente ali se superando, né? Exatamente, né? Como ela tem esses níveis de dificuldade, isso vai estimulando, vai movimentando o indivíduo em cada etapa. E como nós falamos lá no início, as regras, pode parecer até que as regras vêm para bloquear, para policiar, né? Mas é diferente, é o contrário. As regras, elas trazem uma ideia do real, porque na nossa realidade nós temos regras éticas, morais, e como a gente resolve um problema dentro das regras. E aí é preciso que a gente faça um desenho, qual o caminho que a gente vai albergar as regras, né, sociais, morais, éticas, para resolver um determinado problema. E a gamificação, ela é um recurso que nos ajuda a fornecer essa realidade dentro de um contexto de regras. E o aluno está acostumado com as regras dos jogos, né?
Faz parte da realidade dele, que os jogos têm regras, ele já sabe e ali ele não tem essa dificuldade em seguir as regras, né? Exatamente. Mas é sempre bom a gente relembrá-los, né? Até mesmo da nossa experiência aplicando a gamificação, quando as regras não ficam bem claras, o processo ele pode ficar um pouco confuso. Assim na vida também, né? Quando as regras não são claras, fica confuso, né? E a gente tem que constantemente, durante as etapas da gamificação, quando a gente aplica, estar relembrando as regras, cada jogo, antes do início, até mesmo às vezes durante. E na verdade, por ter etapas, desafios cada vez mais difíceis, o estudante, ele não tem só aquela satisfação ao final, ele vai tendo as satisfações de vencer cada uma dessas etapas, cada um, né, desses desafios. Exatamente. A gente sabendo disso, a gente já constrói, já traz o produto para o aluno dessa forma, né, de forma que a gente possa sempre, ou tentar fazer com que ele seja sempre motivado àquele processo de aprendizado, com etapas diferenciadas, né, que ele queira chegar até as etapas maiores e com isso ele sempre tem esse movimento, esse próprio estado de fluxo. E também tem um propósito, porque cada aprendizado que ele vai fazer, porque na gamificação em sala de aula, né, cada etapa vai ter um aprendizado, ele vai ter um propósito, né, um uso, né? Exatamente, né? Por isso a gente tem que conversar justamente com a andragogia, que aquilo que está sendo aplicado tem que ter uma aplicabilidade, ou seja, tem que ver sentido na realidade. Porque por informações só, por ele ser um adulto da geração Z, né, ele por si só já traz essas informações, mas ele quer como saber usá-las, aplicá-las. E aí também vence aquela lacuna que era a distância entre a teoria e a prática. Ali ele une a teoria com a prática, né? Exatamente. E a gente, voltando mais uma vez àquela ideia das competências, né? Não adianta ele conhecer, não adianta ele querer, mas ele tem que unir, né? Unir o conhecimento, ter atitude para aplicar esse conhecimento e ter habilidade para. E é dentro desse contexto das dimensões de conhecimentos, habilidades e atitude que a gamificação ela vem para apoiar. Ela vem com uma metodologia de apoio para o desenvolvimento dessas competências que a gente tanto almeja, né, para esse aluno. Você diria que a gamificação ela também acolhe o erro? Porque esse estudante, ele está acostumado lá no joguinho, se errar, voltar, ele é estimulado a repetir a ação, né? Então ele não se sente tão frustrado com o erro como se sentiria, né, no ensino tradicional? Olha que interessante que você está trazendo, né? A gente pode trazer situações reais dentro da gamificação e ele tem um feedback imediato, que não deixa ele tão ansioso, porque o feedback é imediato, e tem a oportunidade de rever, né? E isso é uma motivação, porque ele tem um feedback muito imediato, se é por esse caminho, não é, se ele acertou, se ele errou, vamos dizer. Não gosto da palavra erro, mas se teve uma fragilidade ali, e ali ele já pode, então, refazer o caminho. E, inclusive, ele vê onde estava a falha, né? Exato. Então, facilita também essa balização do seu processo de aprendizado e assim, a correção das suas fragilidades. Tem uma questão também que a gamificação ajuda esse estudante a lidar com o tempo, porque as tarefas têm um tempo determinado para serem cumpridas, né? Então, quando a gente está trabalhando com o ensino médico ele trabalha dentro de cenários que a gente tem que saber lidar com o tempo. E a gamificação, através da gamificação, a gente pode trazer essa realidade para aplicar esses elementos dos jogos e dessa forma o aluno já poder estar desenvolvendo essa habilidade. Você diria que também melhora o foco? Que é um dos grandes problemas dessa nova geração, que está sempre ligada em 1000 coisas ao mesmo tempo? Eu acredito que sim, porque como você levantou, é uma geração que ela é multimodal. Né? Ela está trabalhando com textos, com sons, com elementos visuais, e a gamificação ela consegue, através dessas práticas dos elementos dos jogos, você consegue atentar ele para todos esses sentidos.
e com desafios. Ou seja, a gamificação ela consegue, dentro de uma estrutura, vamos dizer, espaço e tempo, não sei se seria a palavra, reunir os sentidos, elementos de sentidos, visuais, sonoros, ao mesmo tempo desafios, ao mesmo tempo a necessidade de trabalhar em conjunto, de rever o processo de competição, e isso acaba, de alguma forma, trazendo atenção. Porque é tudo isso com um único propósito. É tudo isso com um único propósito, exatamente. Uhum. Nesse ponto, estimula também a capacidade de solucionar problemas, né? Exato. E é esse que foi a origem da gamificação, conforme os autores, né, os estudiosos que a trouxeram, ela vem nesse propósito principal, né, que é a resolução de problemas. Ou seja, é o gerar no indivíduo uma atenção, uma atitude positiva, o estado de fluxo para que resolva o problema. Até mesmo a aprendizagem é um trabalhar problemas, vamos dizer assim. Você falou lá no início, eu achei bacana que você falou trabalhar habilidades humanas. Porque a gente pensa, né, gamificação, o uso da tecnologia, né? Uma coisa aqui, né, meio desumanizada, né? E, na verdade, você utiliza essa tecnologia para trabalhar essas competências humanas, né? Exato. A gente tenta pegar as tecnologias, as metodologias, vamos dizer assim, que nós temos, que a gamificação é uma delas, e dialogar com o que nós temos de projeto pedagógico. E nessa conversa, a gente tenta casar, então, os assuntos voltados, esperados na formação médica, com as metodologias associadas à gamificação. Isso também ajuda os alunos a formular hipóteses, né? Quer dizer, tem todo um aprendizado aí que vai ser transportado para a vida real, né? Uhum. E isso a gente também tem utilizado na introdução ao raciocínio, que já é uma disciplina, como o nome fala, trabalha o raciocínio, então de alguma forma trabalha hipóteses, e quando a gente trabalha com um elemento do jogo que é níveis de dificuldades diferenciados, muitas vezes até chegar a um nível mais alto de dificuldade, ele já vai trabalhando ali com hipóteses, ou seja, a gente vai tendo uma arborização no início do jogo, onde ele tem, né, uma gama de hipóteses, e aí depois a gente vai utilizando ao longo do jogo esse fechamento, vai fechando o caminho para níveis mais complexos, e aí vai chegando a uma hipótese final, vamos dizer assim. Ok, você também pode acompanhar a Fase TV na internet quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o uso da gamificação no ensino. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o uso da gamificação no ensino. Nosso convidado é o professor da FMPfase, Jaime Charret. Jaime, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né? Como é que você aplica a gamificação na sala de aula? Então, a minha experiência vem com a aplicação na unidade curricular Introdução ao Raciocínio Médico, que tem um desenho de uma outra metodologia, que é a da problematização, mas que a gente também utiliza a gamificação. Tá? E na problematização a gente trabalha com pequenos grupos, a turma é de 80 alunos, dividida em duas turmas de 40, cada turma se redivide em 10 alunos, 4 grupos de 10, e cada professor fica então com 10 alunos para trabalhar essa problematização. E a gamificação ela aparece muito mais no fim do semestre, e foi uma necessidade nossa, por isso, onde que a gente observou que para o fim do semestre os alunos ficavam menos motivados, já estavam cansados no semestre inteiro. Inclusive, ela ainda está hoje, dentro do desenho da disciplina, a gamificação entra como uma atividade no fim do semestre. É a última atividade dentro de um ciclo
dentro de 6 ciclos, um deles a gente tira para gamificação. E isso é muito interessante, porque não motiva só o aluno, motiva a gente também, a gente se sente motivado e a gente vê que torna-se muito real aquilo que a gamificação propôs e que muitas vezes a gente até pergunta e questiona, será que vai funcionar? Será que vai ajudar nesse momento do aprendizado? E funciona, mas funciona bem, que dá vontade de a gente traduzir a disciplina, ficar só em gamificação. E o grande desafio dos professores é justamente transportar o conteúdo que eles precisam passar para esse estudante, transportar para esse universo dos jogos, né? É um desafio tanto, né? Se para o aluno é um desafio, jogar isso motiva ele, para um professor é um desafio também, porque exige planejamento, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, como pegar esse conteúdo que eu tenho, né, no caso dentro da medicina, dentro do raciocínio médico, e traduzir ele para elementos de jogos, e como que eu vou provocar isso, como que eu vou provocar de uma forma que eu consiga meus objetivos com a gamificação, é motivar o aluno, é trabalhar atitudes, é trabalhar habilidades, como fazer isso, como criar esses elementos textuais, sonoros, visuais, utilizando que ferramentas, a quem a gente vai pedir orientação, a quem a gente vai pedir ajuda. Então é um desafio. E tem que criar essas etapas, né? E criar essas com essas etapas. Pequenas recompensas, né? Exato, e aí precisa depois ser revisto, depois que você cria esse material, ser revisto, ou seja, ser testado, vamos dizer assim, para antes de aplicar ao aluno e rever se tudo que eu espero dentro dos meus objetivos pedagógicos, esse processo de construção está dando conta. E que resultados você tem percebido nos seus alunos? A gente não tem ainda uma experiência vasta, como eu disse, é aplicado no fim do semestre e foi recente o início da aplicabilidade, mas da nossa experiência, da nossa impressão sobre o processo, é isso, é a motivação do aluno, alunos super motivados, se sentindo desafiados, querendo participar e muitas das vezes trabalhando mesmo em grupo, tentando aquela colaboração conjunta para chegar a um determinado resultado. Isso é o que a gente tem observado. Por outro lado, é um conhecimento construído de forma coletiva mesmo, né? É um conhecimento construído de forma coletiva, exatamente. E a gente tem um espaço físico, que é onde que a gente apresenta esse tipo de atividade, que é na sala de multimeios da FMP Fase, que contribui para esse processo colaborativo, conjunto, que as cadeiras estão dispostas, né, de forma de círculo, um televisor para cada grupo, então isso facilita a interação entre eles. Por outro lado, a gente também fica atento se as atitudes que a gente tanto espera, que é saber ser colaborativo, o aluno está desenvolvendo. A empatia, A empatia. A gente sempre fica muito tenso a questão da competição. Até onde vai a competição, se a competição está sendo saudável, se está gerando algum tipo de rivalidade. Então a gente sempre tem esse olhar muito atento, o que gasta da gente uma determinada energia. A gente sempre fala que a gente entra todo arrumado, né? Sai de lá muito cansado, porque exige durante a atividade que você esteja muito atento a todos os grupos, não é só apresentar o projeto ou fazer o trabalho, exige você estar atento a cada grupo, a cada componente, a cada aluno. Ou seja, o trabalho do professor não se extingue na feitura, né, do game. Não extingue. Na aplicação, ele também tem um papel primordial, né? Exatamente. O que faz, por vezes, o professor ainda ficar naquele lugar mais antigo das metodologias mais tradicionais, que, de uma certa forma, torna-se mais confortável para o professor, que ele tem um maior domínio sobre o conteúdo, e as tradicionais elas trabalham mais o conteúdo, que é o chegar e trazer o conteúdo. Enquanto que quando a gente tenta uma experiência mais inovadora como a gamificação, envolve todo esse processo, que é um processo que demanda muito mais tempo, gasto de energia, né? Ou seja, planejamento.
E na hora de aplicar? E na hora de aplicar, e ainda não terminou. Muito bem, e na hora de aplicar, ainda continua. E depois da aplicação, a gente ainda faz a avaliação. E aí, como foi, o que poderia ter sido diferente. Né? A gente conseguiu chegar próximo aos objetivos de aprendizado que desejávamos. Uhum. Os alunos participam dessa avaliação? Eles participam não diretamente, vamos dizer, mas na forma de feedbacks que os professores fazem com eles. Depois dessa atividade, tem um encontro final, que é uma semana seguinte, que aí encerra a disciplina. Como eu tinha falado, essa atividade acontece no final do período, no último ciclo, né? E nesse dia, nesse encontro, cada professor com o seu grupo, ele faz um feedback de como foi o aluno naquela atividade, baseando-se para isso aquelas dimensões das competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. Hoje se sabe que emoção, né, e aprendizado estão ligados, né? Já teve um tempo lá atrás, né, que o aluno tinha que ficar quietinho e que a emoção, eles achavam que a emoção tinha que ficar do lado de fora, né, da porta, né? Hoje a gente sabe que para aprender a emoção participando é muito melhor, né? Com a emoção, aquele aprendizado vai ser absorvido de forma melhor. Tem uma explicação até orgânica, né? Exatamente. E o que você está trazendo é interessante, começando a gamificação, porque a gamificação ela reúne isso tudo, né? Ela reúne o tempo, ela reúne o desafio, ela reúne o trabalho cooperativo em grupo, então, por isso só você já está trabalhando as emoções. E organicamente, né, como a gente pode falar, nós temos a zona de recompensa, né? E nós temos estruturas cerebrais, né? A amígdala, por exemplo, é uma estrutura, né? Ou seja, aquilo que eu aprendi é um evento de que forma? É um evento que gerou uma certa aversão, gerou um certo prazer, e a gamificação, ela traz isso, né? Ou seja, um dos autores que até trabalha com a gamificação traz essa ideia que a gamificação ela tem que ser capaz de gerar o prazer no outro, né? Na pessoa, ou seja, as atitudes positivas que a Jane falava. Isso porque emoção e raciocínio estão na mesma área do cérebro, né? Estão na mesma área. Se eu perguntar, a gente sempre fala isso até com os alunos, se eu perguntar para você, muitas vezes, qual foi a roupa que você utilizou há 2 dias, você não lembra. Mas se eu perguntar a você qual foi a roupa que você estava, o que você fazia, por vezes, em algum acontecimento mundial, como 11 de setembro, você vai lembrar muito bem. Por causa da emoção que Por causa da emoção, da associação da emoção. Quando você trabalha com atitudes do indivíduo, trabalhando emoções voltadas para o trabalho em grupo, em conjunto, a competição saudável, a questão de ser desafiado, a questão de receber feedbacks. Né? Você está indo bem, você está indo no caminho certo, faltam 2 etapas. Isso, de alguma forma, gera uma emoção no indivíduo. A emoção é explorada, digamos assim, de uma forma positiva para facilitar o aprendizado. Para facilitar o aprendizado. Isso é um desafio que a gente sempre se pergunta. Estamos conseguindo isso? Estamos conseguindo? Você vê a gamificação como uma tendência no ensino? Eu vejo como uma tendência isso. Chegou até a gente, né? Vamos dizer, está chegando. Aqui na FMP eu vejo uma aquisição rápida desse tipo de método pelos professores, né, que já estão se dispondo a gastar energia, mas pelo resultado ser muito bom, ser muito prazeroso pelo aluno, ser muito prazeroso para o aluno e para eles também, então eles estão cada vez mais adquirindo esse tipo de tecnologia. E tem também um suporte, que é justamente o suporte da coordenação da educação à distância, coordenado pela professora Ana Maria, e que, de alguma forma, quando a gente precisa estar trabalhando com uma tecnologia, uma metodologia que nem a gamificação, a gente sempre recorre a eles. Então pode estar utilizando esses recursos para montar estruturas que não é só games, mas que tragam, sim, elementos da gamificação para trabalhar os conteúdos em sala de aula. E, cada vez mais, e para o futuro, o papel do professor está sendo redefinido, né? Exatamente, né? E aí, como a gente acompanhar
esse caminho nessas mudanças. E, como você falou, cada vez mais definido dependendo do momento histórico, político, social, né? Como diz um autor chamado Marcelo Veras, fala de gamificação, a ideia é que não é preciso mudar o aluno e nem o professor, mas é preciso mudar o método. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação. Eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.